ações. Última manhã nossa aqui no sítio. Estamos voltando para casa. Uma semana. Ganhamos uma graninha. Vamos voltar. Questão que eu quero comentar nessa nossa última manhã aqui é a respeito da quebradeira de banco nos Estados Unidos e da relação disso com mega investimentos árabes. Nós já começamos a falar disso no vídeo anterior, certo? Os árabes, particularmente, estão investindo centenas de bilhões de dólares em projetos faraônicos, enormes. A tal cidade de Line, o Cubo, que nós já mencionamos, toda sorte de projeto aparentemente megalomaníaco. Mas existe uma lógica muito inteligente na aparente loucura dos árabes e na dos chineses também, que outros que estão gastando centenas de bilhões de dólares todos os anos são os chineses. A iniciativa Cinturão Estrada, tanto na Ásia quanto na África, demanda centenas de bilhões de dólares de investimento. Certo? A gente está falando de ferrovia, de rodovia, de porto, em alguns casos de redes de trem-bala, tudo isso é muito caro. Sistemas de energia, dutos, né, oleoduto, gasoduto. Então, tudo isso são investimentos altíssimos, são investimentos enormes. Quer dizer, da onde está vindo o dinheiro, a gente sabe. Títulos da dívida dos Estados Unidos que estão sendo liquidados. Mas eu desconfio que tem alguma coisa a mais por trás disso. Eu acredito que seja bastante provável. Eu não sei se os chineses, cujos movimentos são mais rastreados, mas pelo menos os árabes estão colaborando com a quebra de banco nos Estados Unidos. Eles esperam um banco apresentar sinal de fraqueza e começam a fazer saques bilionários. Uma coisa que a gente já comentou é que no mundo digital dá para fazer isso de maneira muito rápida. E se você tem sistemas de inteligência artificial inteligente, você pode fazer milhares de saques, certo? De contas diferentes, praticamente ao mesmo tempo, ou num curto intervalo de tempo. Ao invés de fazer uma grande retirada, tipo um fundo árabe tira 10 bilhões, 20 bilhões de uma vez, chamando a atenção, você pode diluir essas retiradas por milhares de contas e retirar aos poucos. É como aquele esquema atribuído aos chineses de 1000 cortes. O que era o sistema de 1000 cortes? Executava-se uma pessoa fazendo 1000 pequenos cortes, muito pequenos, e ela vertia o líquido de hemoglobina gota a gota até morrer. Então, eu creio realmente com as capacidades de inteligência artificial que existem hoje, fazer uma coisa dessa não seria difícil. Inclusive, eu acho que seria provável, acredito realmente que seria provável. Seria uma ótima maneira de retirar dinheiro de bancos dos Estados Unidos, de modo a fazer com que eles quebrem. Porque não só o Silicon Valley Bank, né, antes, e o First Republic recentemente, eles quebraram pela mesma lógica. Cometeram um erro de investir maciçamente em título da dívida pública dos Estados Unidos, que perderam a liquidez assim que o próprio Fed aumentou os juros. Certo? Então eles perderam a liquidez, começaram a ter um ativo que acabou se tornando um passivo nas mãos. E aí, sabendo disso, desconfiando da saúde financeira, investidores começaram a retirar dinheiro maciçamente. A retirada de dinheiro acabou levando esses bancos à bancarrota. Eu não acredito que seja um efeito manada desordenado, um sistema estocástico. Não acredito, honestamente, que foi um sistema estocástico. Eu creio que isso foi planejado e está sendo executado. Então, a questão aqui não é que o que está acontecendo seja uma coincidência. É que o que está acontecendo esteja sendo planejado. Os árabes
que se tornaram aliados dos russos, por conta de armas, né, tecnologia para defesa, dos chineses, por questões econômicas, e dos iranianos, por questões estratégicas. Estão conspirando ativamente para quebrar o sistema financeiro dos Estados Unidos. Porque a Arábia Saudita, ela é um país que comemora 3 datas de independência. Foi uma nação surgida muito artificialmente, né? Através dos reinos Nefud e Hijaz, lá no início do século XX, em regiões que originalmente pertenciam ao Império Otomano. Então não é um país assim, oh meu Deus, que a Arábia Saudita sempre foi títere dos britânicos até a Segunda Guerra Mundial, a época do famoso Lawrence da Arábia, e dos americanos a partir da Segunda Guerra Mundial. A velha geração não se incomodava com esse papel, não se incomodava de passar vergonha apoiando tacitamente os israelenses e não os palestinos, de ser cachorrinho fraudiqueiro de interesses americanos, de suportar bases de um país cristão dentro do próprio território. Certo? Ele passava essas vergonhas em nome da segurança, porque é uma cleptocracia, né, gente? É uma ditadura bem lascada. Mas a nova geração, sultão, príncipe sultão, que na verdade é quem manda hoje, futuro rei, príncipe sultão, ele estudou na Rússia. Certo? Ele estudou na Rússia. Ele tem uma compreensão do mundo muito diferente daquela da velha guarda. E ele percebe as humilhações que os Estados Unidos, historicamente, e os ingleses antes deles, têm feito os árabes passarem, os sauditas passarem, os muçulmanos passarem. Porque, na verdade, o que a gente está falando é de assassinato em massa de muçulmano. O que foi a guerra do Afeganistão? Se não um massacre de 2 milhões de muçulmanos. O que foi a guerra do Iraque? Se não mais 2 milhões de muçulmanos na conta. O que foi a destruição da Líbia? Se não o fim da única experiência muçulmana realmente bem sucedida fora das nações do Golfo? O que foi a guerra na Síria? Se não mais um massacre de um povo muçulmano. Assim como o Irã é governado por gente pia, religiosa, de valores, a gente não pode supor que a religiosidade do Bin Sultan seja falsa. Pode ser que ele seja um muçulmano sincero. Se ele for um muçulmano sincero, isso explica muita coisa. A aliança dele lá, mas a Arábia Saudita é líder do mundo muçulmano, não, líder do mundo sunita. O mundo xiita, e a gente está falando de Azerbaijão, de Iraque, de Síria, de Líbano, de Bahrein, de Catar, é liderado pelo Irã. Então faz muito sentido que os dois... o mundo ibadita, liderado por Oman, não faz diferença. Faz muito sentido que os dois falaram, quer saber? Nós estamos sendo vítimas do mesmo opressor. Vamos trabalhar junto. Certo? Então, isso tem questões pragmáticas também, né? De que os Estados Unidos não são mais capazes de defender a Ucrânia, não seriam capazes de defender os árabes. Então, eu creio honestamente que aí o Brasil está comendo mosca, acumulando reserva em dólar, fazendo o contrário desses países. Gente, a questão é essa. Nós vamos nos lascar.